Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic One Piece, o Lunariano mais forte. Parte 32. Capítulo 258. Num instante a lança, envolta em arcos de eletricidade negros e vermelhos e irradiando uma luz estranha, rasgou a atmosfera, impulsionando-se em direção ao peito de Somazu. Antes mesmo do golpe o atingir, o poder aterrador e uma pressão cortante do vento já o haviam atingido, fazendo suar frio e com os olhos cheios de terror. Ele fez o possível para controlar os espinhos sob seus pés, tentando ao máximo se esquivar do golpe. Como alguém que havia enfrentado diretamente essa habilidade, Somazu tinha plena consciência de que, sob um poder tão grande, qualquer existência que não tivesse alcançado o nível de um lutador de elite e tentasse bloqueá-lo só encontraria um beco sem saída. Isso não era exceção, nem mesmo para ele, o membro dos Cavaleiros de Deus. Ele viu o golpe, que continha um poder destrutivo, passar por ele na velocidade da luz. Roçou seu ombro, e o Haki do Conquistador, dissipando-se, estilhaçou seu braço. A dor intensa fez o rosto de Somazu se contorcer instantaneamente, e ele mordeu com força. Então, abriu os olhos injetados de sangue, desembainhou sua arma e, envolto em relâmpagos de Haki, avançou na direção de Garlin. Ao ver o arcanjo materializar-se e brandir uma espada terrível contra Garlin, Somazu, sem hesitar, empunhou sua espada com uma das mãos e golpeou pelas costas. No instante em que sua lâmina estava prestes a tocar a armadura dourada e vermelha de Louis, a espada das 7 estrelas, que continha um poder destrutivo, e o florete de Garlin coincidiram. Nesse instante, as duas lâminas, envoltas em Haki do Conquistador, colidiram à distância. O poder e o impacto resultantes lançaram Somazu para longe instantaneamente. O choque do Haki do Conquistador com os relâmpagos negros e vermelhos rasgou o céu com a água do mar que caía do portal. A terra rachou e incontáveis fragmentos em forma de disco foram lançados pelos ares, atingindo o horizonte. Nesse instante, Somazu tinha sua famosa espada profundamente cravada na camada de rocha que se desfazia gradualmente. Ele se firmou contra a força aterradora e a pressão do vento, observando a cena. A expressão do arcanjo era incomparavelmente distante. Mesmo no choque de Haki do Conquistador com o comandante dos Cavaleiros de Deus, Garlin, não havia o menor sinal de esforço. Pelo contrário, Garlin, a quem Somazu conhecia, teve sua expressão gradualmente se contorcendo com o impacto, e os óculos escuros que sempre usava se quebraram em algum momento desconhecido. Esse último remanescente. Ele não está demonstrando a menor dificuldade, mesmo lutando contra Garlin. Nesse momento, o olhar de Somazu tornou-se cada vez mais preocupado, sua mão apertando sua famosa espada com tanta força que ela rangeu. Como membro dos Cavaleiros de Deus, Somazu sabia melhor do que a maioria o quão aterrorizante Garlin era. Mesmo comparado a Roger, Barba Branca e os outros, ele não ficava nada a dever. Contudo, naquele momento Somazu o viu em desvantagem no primeiro confronto. Essa situação, sem dúvida, abalou violentamente sua visão de mundo. Então, sob o olhar atento de Somazu, o confronto entre os dois terminou brevemente, e então, no instante seguinte, eles se enfrentaram novamente. Bum! Enquanto os dois lutavam, um rugido como se o céu estivesse desabando ecoou por toda a Ilha dos Homens-Peixe. Uma após a outra, rachaduras se espalharam pela ilha. Rochas e solo desmoronavam continuamente, caindo nas fendas que se estendiam por todo o cânion. Espada contra espada se entrelaçaram, e o Haki do Conquistador colidiu a cada instante. Por onde passavam, tudo era completamente destruído. Somazu saltou sobre as rochas e o solo que se desmoronavam gradualmente, aterrissando sobre os espinhos gigantes semelhantes a pitons e dirigindo-se diretamente para o campo de batalha. Ele ergueu a mão e brandiu sua arma, cortando em pedaços as rochas gigantes e os destroços que eram atirados contra ele, tornando a cena da batalha entre os dois mais nítida em sua visão. Enquanto Somazu se aproximava rapidamente, ouviu-se o som de um objeto pesado cortando o céu acima de sua cabeça. Olhando para cima, viu um homem de meia-idade de terno vermelho e boné militar com um charuto na boca passar por cima dele, dirigindo-se diretamente para o campo de batalha. O furacão gerado por seu avanço em alta velocidade fez com que a capa da justiça em suas costas chicoteasse e estalasse. Somazu ficou surpreso e inconscientemente chamou a pessoa pelo nome. Akainu? Ele já concluiu sua missão? Somazu virou a cabeça para olhar, e só então percebeu um portal gigantesco, com 1000 metros de largura, suspenso na borda da bolha da Ilha dos Homens-Peixe, conectando-se ao mar profundo. A cada segundo, dezenas de milhares de toneladas de água do mar jorravam pelo canal. Não só existe um portal como este no céu, como também existe um no chão. Será que todos os habitantes da Ilha dos Homens-Peixe escaparam por esse canal? Sob seu olhar atento, Akainu desceu dos céus. Seu braço direito transformou-se em magma carmesim e, tomando a forma da cabeça de um cão feroz, lançou-se diretamente contra Louis. Meigo. Uma distância de várias centenas de metros foi percorrida num instante. A cabeça do cão feroz, irradiando uma temperatura altíssima e expelindo fumaça densa, explodiu instantaneamente com a força de uma erupção vulcânica. Uma luz vermelha brilhou nos olhos de Louis. Tudo o que estava para acontecer no futuro foi exibido diante dele. Então, ele expirou e encarou a lâmina que vinha em sua direção de frente. Ele estendeu a mão coberta pela manopla de cristal e ativou sua habilidade de transferência espacial. No instante seguinte, a figura de Louis desapareceu. As figuras de Akainu e Garlin se refletiam nos olhos um do outro. A lâmina, envolta em Haki do Conquistador, e a cabeça do cão, que fora arrancada com a força de uma erupção vulcânica, colidiram instantaneamente. Naquele instante, os dois que não conseguiram se esquivar a tempo, foram incapazes de retrair seus ataques. Embora tenham recuado um pouco, o golpe ainda atingiu o corpo um do outro. A lâmina cortou o peito de Akainu, espalhando magma carmesim. O golpe, semelhante a uma erupção vulcânica, despedaçou metade do corpo de Garlin e, com força inabalável, abriu um abismo escaldante e sem fundo no chão.
Essa cena fez com que os olhos de Somazu, que ainda se aproximava, se arregalassem, e todo o seu ser ficou completamente estupefato. O corpo de Garlin ardia em chamas negras e se regenerava a uma velocidade visível. Em um instante havia retornado ao seu estado original. Ele se virou com um rosto sombrio para encarar Akainu, que também tinha uma expressão austera, e não disse nada. Akainu também não disse nada, mas olhou silenciosamente para o céu, para o portal de 1000 metros de diâmetro por onde a água do mar jorrava continuamente, e para a figura alta pairando em sua borda. Louis abriu suas asas brancas como a neve e pairou na borda do portal. Primeiro lançou um olhar para a Ilha dos Homens-Peixe, que estava sendo rapidamente submersa pela água do mar, e depois olhou para Akainu e Garlin, que agora estavam lado a lado. Nesse instante, um pequeno portal se abriu ao seu lado. Uma mão esguia com garras afiadas estendeu-se, segurando um controle. Após pressionar levemente o interruptor, a mão esguia jogou o controle de lado com um gesto desplicente e se retraiu. Assim que o pequeno portal desapareceu, uma série de explosões aterrorizantes foram ouvidas vindas de cima, na direção da entrada da Ilha dos Homens-Peixe. Sob as explosões, a Ilha dos Homens-Peixe tremeu violentamente. A atenção de todos foi atraída para a cena. Olhando para cima, um após o outro, flechas de fogo iluminaram o Palácio Real situado acima da ilha. A bolha gigante que o envolvia desapareceu. Uma quantidade imensurável de água do mar invadiu o palácio, arrastando tudo. A onda gigante avançou pelo canal, impetuosamente em direção à Ilha dos Homens-Peixe. Ondas gigantescas vindas de 4 locais diferentes invadiram a ilha. Era visível que o tempo até a Ilha dos Homens-Peixe submergir estava se esgotando cada vez mais. Somazu virou a cabeça e olhou para o canal na entrada da Ilha dos Homens-Peixe, que jorrava água do mar continuamente. Seu rosto estava tão negro quanto o fundo de uma panela. A CP0 é toda um bando de incompetentes? Uma coisa é não terem tido chance de desarmar as bombas no palácio, mas nem sequer descobriram as bombas na direção da entrada. À medida que a velocidade da água do mar que invadia o local aumentava rapidamente, os fuzileiros navais que estavam em um estado de ilusão acordaram subitamente, olhando aterrorizados para a cena que se desenrolava diante deles. Por que você está parado aí? Rápido! Entrem nos navios de guerra sobreviventes. Preparem o revestimento. Um vice-almirante que sobrevivera ao cerco retornou e incentivou os soldados, que acabavam de acordar de sabe-se lá o quê. Os soldados o ouviram como se tivessem acabado de despertar de um sonho e correram em direção aos navios de guerra. Diante de tal desastre, todos desejavam que suas mães tivessem lhes dado mais 2 pernas. E nesse exato momento, Louis mais uma vez se fundiu ao vazio, desaparecendo da vista de todos. Essa situação fez com que Akainu, Garlin, Somazu e os outros que o observavam atentamente elevassem sua vigilância ao nível máximo. Seu aqui da observação foi estendido sem reservas. No instante seguinte, Garlin e Akainu viraram abruptamente a cabeça, olharam para onde Somazu estava e se moveram rapidamente em sua direção. Suas ações também fizeram Somazu entender que o alvo do arcanjo era certamente ele. Então, ele respirou fundo, apertou firmemente sua lâmina afiada e compreendeu o que deveria fazer. Em seguida, seu Aqui do armamento e o poder de sua Akuma no Mi do tipo espinho-espinho envolveram seu corpo sem reservas, e ele assumiu uma postura defensiva cautelosa. O recente encontro com Killingwami fizera Somazu entender que, contra o arcanjo Louis, sem a velocidade de Kizaru, correr era inútil. Portanto, ele estava arriscando tudo o que tinha, apenas para não desperdiçar a segunda chance que aquele Lorde lhe concederá. No instante seguinte, Somazu sentiu aquele Aqui do conquistador desesperado e aquela familiar e arrepiante sensação de crise. Ele girou, ergueu sua arma e desferiu um golpe para trás. Contudo, a cena que se apresentou diante de seus olhos o paralisou. Uma figura com asas totalmente brancas movia-se em alta velocidade, acompanhada por uma cauda flamejante. Uma lança crepitante, impulsionada por relâmpagos, irrompeu do solo e pairava no ar. O olhar do arcanjo Louis estava fixo nos 2 que atacavam. Ele estendeu a mão, agarrou a lança flutuante, envolveu-a no Aqui do Conquistador Supremo e em uma estranha habilidade, e partiu em direção a Akainu e Garlin. No segundo seguinte, como se tivesse notado Somazu que estava em seu caminho, envolto em Aqui do armamento e espinhos. A testa sob seus cabelos dourados franziu-se levemente. Então, Louis ergueu sua lâmina e enquanto passava voando pela pessoa que bloqueava seu caminho, brandiu a espada, que crepitava com arcos de eletricidade negros e vermelhos e brilhava com uma luz dourada. O Aqui do armamento avançado e os espinhos que tinham a capacidade de refletir danos, foram naquele instante despedaçados como madeira podre sob a lâmina de Louis. A lâmina descreveu um arco perfeito, cortando o pescoço de Somazu e decepando-o, lançando sua cabeça envelhecida, junto com um jato de sangue carmesim pelos ares. Como ele esperava, a pessoa que havia dado aos Cavaleiros de Deus seus corpos imortais não lhe concedeu uma terceira chance. Desta vez, seu corpo sem cabeça não ardeu em chamas negras, mas perdeu a vida e definhou rapidamente. E Louis, como se tivesse feito algo insignificante, tinha uma expressão incomparavelmente calma. Instantaneamente, ele se teletransportou por uma curta distância, desaparecendo da vista dos 2. Enquanto os 2 procuravam por qualquer vestígio dele, ele reapareceu diante deles. Ele vibrou a lança em um dos braços, envolta em relâmpagos negros e vermelhos e um sol escaldante, e a cravou no peito de Garlin. Sol escaldante. O olhar de Akainu, combinado com seu Aqui da observação, percebeu a essência do sol flamejante na lança e seu olhar vacilou. Chamas. Percebendo isso, Akainu, que era imune a altas temperaturas, avançou, seu braço se transformando em magma incandescente. E ele o golpeou para frente sem demonstrar qualquer fraqueza. No instante seguinte, a lâmina da lança, envolta pelo sol escaldante, e o punho de magma incandescente colidiram.
liberando uma temperatura terrivelmente alta e derretendo o solo sob os três à distância. Uma onda de ar os envolveu, e até mesmo o ar se distorceu devido à alta temperatura. Ao ver isso, Garlin baixou ligeiramente a cabeça, segurou seu florete horizontalmente à frente do peito e com as pernas, saltou alto observando a situação dos dois. Enquanto Louis e Akainu permaneciam em um impasse, ele ergueu a mão e desferiu um golpe em forma de crescente, envolto em arcos de eletricidade negros e vermelhos, que voam em direção ao pescoço de Louis. Diante disso, Louis, imperturbável, ergueu a espada das 7 estrelas na outra mão. Após também envolvê-la com a Ki do Conquistador, golpeou-a contra o próprio corpo, abrindo um desfiladeiro com vários milhares de metros de comprimento. Ao ver isso, o olhar de Akainu endureceu. Ele aproveitou a oportunidade em que Louis estava lidando com o ataque de Garlin, transformou sua outra mão em magma incandescente e mais uma vez, golpeou o peito de Louis com ela. Louis baixou ligeiramente os olhos, observando tudo com frieza. As asas brancas e imaculadas em suas costas rapidamente se tornaram negras e começaram a crepitar com arcos pretos e vermelhos. Transformaram-se em duas lâminas gigantes, estenderam-se para frente e atacaram os dois. As asas que emanavam uma flutuação aterradora fizeram Garlin e Akainu franzirem a testa. Eles não puderam evitar desistir de seus ataques contínuos, em suas armas ou braços, envolveram-nos em Ki do armamento para bloquear o golpe. Clang! Com o estrondo do metal colidindo, faíscas voaram, carregadas pela onda de choque, espalhando-se à distância. Sob a força monstruosa de Louis, imensuravelmente maior que a de um gigante, o impasse entre os três durou apenas um breve instante antes de terminar. Bum! Após um estrondo alto, o fluxo de ar ao redor foi perturbado. As figuras de Akainu e Garlin foram arremessadas para trás, parando apenas depois de algumas dezenas de metros. Louis pairou com as asas abertas, vibrou a lança envolta em chamas em um dos braços e, com um gesto de mão, lançou um jato de fogo abrasador. Queimadura explosiva. Naquele instante, um jato de fogo de temperatura imensurável irrompeu como um dragão de fogo. Em seu caminho, incendiou a atmosfera e vaporizou a água do mar enquanto voava em direção aos dois na nuvem de poeira. Diante da alta temperatura iminente, Garlin atravessou a nuvem de poeira, ergueu sua lâmina envolta em arcos de eletricidade negros e vermelhos. Dividiu o jato de fogo e o deixou cair sobre a água do mar que se espalhava atrás dele, criando uma labareda semicircular. Do outro lado da nuvem de poeira ondulante, a figura de Akainu havia desaparecido, restando apenas a poeira levantada em seu lugar original. Garlin investiu em alta velocidade e, à medida que avançava, desferia uma série de golpes afiados, poderosos o suficiente para nivelar montanhas contra Louis. Em seguida saltou alto e ergueu seu florete, envolto em seu Ki supremo e poderoso, e mais uma vez o atacou com um golpe certeiro. Os golpes afiados caíram como um dossel, envolvendo completamente Louis, tornando-os impenetráveis e impossíveis de esquivar. Ao ver isso, a auréola acima da cabeça de Louis girou rapidamente. Chamas intensas envolviam a espada e a lança, que ele empunhava em ambos os braços. Seu olhar estava fixo em Garlin, que caía com a espada em ambas as mãos. Como não conseguia se esquivar, não se dava ao trabalho de fazê-lo, nem usaria qualquer movimento para bloquear os golpes. De qualquer forma, esses ataques não conseguiam romper sua defesa. O motivo pelo qual os havia esquivado ou bloqueado diversas vezes antes era apenas para evitar que sua velocidade de reação diminuísse. Naquele instante, inúmeros golpes atingiram seu corpo em cheio. Produziram uma série de sons de metal contra metal e, em seguida, se estilhaçaram com um rugido, transformando-se em uma estranha chuva de luz colorida que se espalhou. Os olhos de Louis atravessaram os incontáveis feixes de luz e encontraram os do velho. Ambos viram a fria intenção assassina nos olhos um do outro. No momento em que o tsunami vindo de todas as 4 direções estava prestes a cair sobre eles, a lança, irradiando um poder destrutivo, surgiu da chuva de luz, abrindo um rastro visível na atmosfera, e encontrou a lâmina, que estava envolta no Ki de nível máximo de Garlin, à distância. Bum! Uma onda de choque terrivelmente forte misturada com um furacão, varreu toda a ilha dos Homens-Peixe, fazendo com que o tsunami que se abateu sobre os 3 fosse repelido por milhares de metros, formando uma enorme cavidade sem água. Um após o outro, raios negros e vermelhos como uma gigantesca teia preta e vermelha cobriram toda a ilha, caindo como chuva e criando uma série de respingos na água do mar agitada. Bem no centro da colisão, enquanto Louis e Garlin estavam em um impasse, uma onda de calor escaldante surgiu por trás. Magma incandescente acompanhado por uma luz vermelha e relâmpagos de Ki negro chegou. Metade do corpo de Akainu havia se transformado em magma incandescente que emitia fumaça densa. Ele saltou alto, cerrou o punho e o desferiu contra a nuca de Louis. Contudo, Louis nem sequer virou a cabeça. Ele ergueu a espada das 7 estrelas, que segurava na outra mão. Depois de envolvê-la com a Ki do Conquistador e o poder da fruta da vida, ele cortou a atmosfera que se rompia, descrevendo um arco perfeito e, em seguida, atingindo em cheio o pescoço de Garlin. Os movimentos e planos de Akainu e Garlin não conseguiram enganar o poderoso Ki da observação de Louis. Ambos sabiam que não tinham como romper sua defesa irracional. Portanto, optaram por mudar de estratégia, de matar para, no momento de surpresa, jogá-lo na água do mar. Portanto, eles fizeram com que Garlin lançasse um ataque frontal para atrair sua atenção, enquanto Akainu, durante o impasse, com a força de uma erupção vulcânica, o lançaria nos incontáveis cânions já inundados de água do mar. Assim, antes que o golpe de Akainu o atingisse, Garlin não desistiria do impasse. E essa era também a melhor oportunidade para Louis contra-atacar. Diante da espada das 7 estrelas que o atacava, o rosto envelhecido de Garlin se contraiu em uma expressão tensa. Mas quando sua visão periférica viu Akainu desferindo um soco violento contra Louis, sua expressão relaxou novamente. Ele soltou uma das mãos e a envolveu em Ki do armamento, segurando-a em frente aos seus órgãos vitais.
No instante seguinte, a espada, emanando um poder destrutivo, varreu o braço de Garlin, rompendo seu aqui espesso e decepando-o instantaneamente. A dor intensa o fez semicerrar os olhos. Contudo, a cena seguinte o fez arregalá-los novamente. Seu olhar atravessou o sangue que espirrava e o braço decepado, e viu o par de asas brancas e puras nas costas de Louis, estendendo-se a uma velocidade difícil de perceber a olho nu. Estavam envoltas em arcos de eletricidade negros e vermelhos e uma pálida luz dourada sagrada. De baixo para cima, elas cortaram o peito de Akainu em linha reta. Akainu, o alvo do golpe, naturalmente também havia percebido isso. Mas essa oportunidade única o impediu de recusá-la. No entanto, a velocidade com que as asas de lâmina dupla se moveram superou as expectativas dele e de Garlin. Antes que o punho de Akainu pudesse atingir o alvo, as asas de Louis já haviam aberto seu peito, deixando 2 cortes profundos e sangrentos que expuseram os ossos. A dor intensa fez com que os olhos de Akainu se tornassem ainda mais ferozes. Seu braço, transformado em magma, mais uma vez pulsou com uma onda de calor aterradora enquanto ele o golpeava contra Louis. No entanto, no instante seguinte, a figura de Louis, que era muito maior do que os dois, encolheu rapidamente, e diante de seus olhos chocados, ele diminuiu para 1,8 metros. Imediatamente depois, ele se esquivou, e o soco, desferido com a força de uma erupção vulcânica, passou raspando por ele. Bum! Akainu desferiu um soco com toda a força. Magma jorrou, derretendo o solo sob os 3 e abrindo um abismo escuro com mais de 100 metros de largura e profundidade imensurável. As camadas de rocha ao redor do cânion desmoronaram, e junto com o magma, caíram no fundo. Assim que Akainu percebeu que seu único golpe havia errado o alvo, tornando seus esforços anteriores em vão, sua expressão ficou tão negra quanto o fundo de uma panela. Akainu ignorou o ferimento que ainda sangrava em seu peito, alçou o voo com gepo e mais uma vez cerrou o punho, desferindo um golpe em Louis, que estava de costas para ele. Seu braço esquerdo transformou-se novamente em magma carmesim, surgindo acompanhado de uma nuvem de fumaça densa. No entanto, uma cena bizarra aconteceu novamente. O soco de Akainu, ao se aproximar das costas de Louis, pareceu afundar no ar e desaparecer. Bum! Contudo, a sensação que voltou do magma lhe disse que seu soco não havia errado o alvo. Essa sensação. Os olhos de Akainu, semelhantes aos de um tigre, se estreitaram ligeiramente, e ele percebeu que algo estava errado. Louis não havia sido atingido, mas seu magma emitiu um sinal de impacto. Então, Akainu percebeu que a situação não era boa e não pôde deixar de olhar para a localização de Garlin. Com um único olhar, ele congelou no lugar. Não muito longe, atrás de Garlin, um braço forjado em magma surgiu do nada, pousou em suas costas e o atravessou por completo. Na chama negra do renascimento que cobria toda a parte superior do seu corpo, a expressão de Garlin era de profunda mágoa. O que o deixava ainda mais desconfortável era o fato de não ter tido tempo sequer de repreender Akainu. Louis empunhando uma espada e uma lança em cada mão já havia chegado. A lança estava envolta em Aqui do Conquistador e crepitava com relâmpagos azuis, envolta em uma luz dourada. A combinação dos 3 formava uma cor estranha e aterradora, que se projetava em direção ao seu corpo em chamas, enquanto se recuperava. Ao ver isso, as pupilas de Akainu tremeram violentamente. Ele já havia pressentido o quão terrível era o poder da lança. Então, decisivamente, ele retirou seu braço transformado em magma do corpo de Garlin e o recolheu rapidamente. Contudo, embora tivesse retirado o braço, a interferência que causou em Garlin e a velocidade de seu reparo ainda o impediram de se esquivar do golpe a tempo. A lança, que emanava uma luz estranha e continha um poder destrutivo, atravessou-lhe o peito em cheio. Capítulo 259. Nas águas revoltas da Ilha dos Homens-Peixe. Com o som de uma lâmina afiada perfurando a carne e um grunhido de dor, a lança na mão de Louis, irradiando uma luz estranha, perfurou o peito de Garlin sob o olhar atento de Akainu. Só depois disso Akainu conseguiu correr em seu auxílio, erguendo um braço que se transformará em magma e estava envolto em Aqui do armamento avançado para arremessar Louis, que erguia sua espada para atacar Garlin novamente para longe. Sangue carmesim escorreu do canto da boca de Garlin. A dor intensa tornou sua expressão anormalmente sofrida. Ele baixou a cabeça, os olhos semicerrados fixos na lança com sua estranha luz que estava cravada em seu peito. O corpo imortal de um ser no ápice dos dragões celestiais não estava desempenhando seu papel naquele momento. O peito de Garlin estava encolhendo visivelmente e com ele se desintegrando. Era evidente que sob o poder combinado da Akuma no Mi despertada de Louis, seu Aqui do Conquistador e relâmpagos, o rei que outrora fizera uma grande demonstração de força no Vale dos Deuses, Figarlan Garlin, estava a um passo da morte. Ao ver isso, Akainu sentiu uma forte dor de cabeça. O comandante dos Cavaleiros de Deus, um ser no ápice dos dragões celestiais, havia morrido. Não só ele estava presente na cena do crime, como sua morte também o afetava. Ele queria ajudar, mas, naquela situação, não sabia por onde começar. Após um breve silêncio, Akainu virou-se abruptamente, seu rosto terrivelmente sombrio voltado para Louis, que observava a enseada das sereias com uma expressão pensativa. Então, acompanhado por uma temperatura escaldante e uma aura anormalmente aterrorizante, ele caminhou na direção de Louis. Conforme se movia rapidamente, uma onda de calor varreu a região e, à distância, secou a terra antes encharcada de água do mar, transformando-a em uma terra infernal de magma. Diante de Akainu, Louis assimilou a cena que havia previsto em sua mente, desviou o olhar lentamente da distância e franziu levemente a testa. Você não pode se dar ao luxo de perder, pode, Imu?
Na direção da enseada das sereias, na área que há muito estivera submersa pela água do mar, Junco, em seu traje padrão de dragão celestial, fixava o olhar em Louis. A luz que brilhava em seus olhos heterocromáticos era como a de uma pessoa completamente diferente de um instante atrás, distante e assustadoramente desumana. Ao seu lado, 5 estrelas gigantes de 5 pontas reapareceram, com chamas negras e relâmpagos fascando e se entrelaçando. Ao mesmo tempo, uma chama negra reacendeu no corpo de Garlin. A desintegração em seu peito diminuiu gradualmente, e um poder desconhecido agora o mantinha vivo por um fio. Então, a luz retornou aos olhos de Garlin. Usando seu florete como apoio, ele se levantou lentamente. Akainu percebeu isso com seu haki da observação e então olhou abruptamente para trás. Após confirmar a situação, ele interrompeu seu ataque e se virou novamente, para evitar que o arcanjo Louis aparecesse de repente e desferisse o golpe final em Garlin. Do outro lado, Louis, após compreender a situação, também se voltou para observar a posição de Garlin. Junco, que suspeitava-se ter sido possuída por Imu, havia no instante em que atravessara Garlin, chegado novamente através da formação de estrela de 5 pontas deixada para trás. E mais uma vez usou sua habilidade para criar 5 gigantescas formações de estrelas de 5 pontas para convocar reforços. Embora Louis acreditasse que além do desconhecido Imu, não havia ninguém no mundo que fosse páreo para ele em um combate individual, ele sabia o que estava fazendo. Seu haki do Conquistador ainda não era tão forte quanto o de Joy Boy de 800 anos atrás, a ponto de poder rasgar o céu com um único golpe e interromper a força a habilidade de invocação de Imu. Portanto, a prioridade máxima no momento era matar Garlin, que já estava com a saúde debilitada. Nessa situação, Imu poderia dar a Garlin uma segunda chance, mas Louis não daria. Naquele instante, Louis, com a ajuda do corpo dividido de Avan em seu braço, desapareceu mais uma vez do local. Quando reapareceu, já estava diante do ofegante Garlin. Um par de asas brancas como a neve e uma longa silhueta se revelaram aos olhos de Akainu, que retornava rapidamente. A espada das 7 estrelas, que continha múltiplos poderes, foi erguida na mão de Louis, refletida nos olhos de Garlin, e então abaixada abruptamente. Garlin, que finalmente conseguirá respirar, viu isso e seu olhar endureceu. Rapidamente, ele envolveu o florete em sua mão com o haki do armamento e o ergueu à sua frente para tentar bloquear o golpe. O tempo pareceu parar naquele instante. Essa cena também foi claramente transmitida aos olhos de Junco na enseada das sereias, e seu olhar tornou-se ainda mais frio. Ela ergueu a mão e lançou um ataque à distância. Akainu, que retornava rapidamente, viu isso, e a raiva em seus olhos quase explodiu em chamas. Ele quase quebrou os dentes. No entanto, por mais rápido que fosse, não era páreo para a velocidade da viagem espacial. Ele só pôde assistir impotente enquanto a lâmina caía, brilhando. O zumbido nítido da lâmina viajou com a pressão do vento. Um golpe de poder destrutivo cortou a espada diretamente e com força inabalável atravessou instantaneamente o pescoço de Garlin. A lâmina quebrada, o sangue carmesim e a cabeça envelhecida voaram pelos ares, caindo com força no chão. O poder despertado da fruta da vida foi liberado novamente, absorvendo completamente a força vital de Garlin e extinguindo por completo sua vitalidade. O comandante dos Cavaleiros de Deus, Figarlan Garlin, morreu em batalha na Ilha dos Homens Peixe. Ao mesmo tempo, do outro lado da ilha, Shamrock, que estava em uma batalha feroz, pareceu pressentir algo e virou abruptamente a cabeça para olhar o local onde a aura de Garlin havia desaparecido. Um lampejo de melancolia brilhou em seus olhos sob seus cabelos ruivos desgrenhados, e seu rosto tornou-se terrivelmente sombrio. Então ele ergueu abruptamente o olhar para o campo de batalha coberto de gelo e neve à sua frente, para a figura alta e escura com múltiplos ferimentos, com chifres de Oni e veado na cabeça. Vocês realmente merecem morrer. Os olhos de Shamrock estavam vermelhos, seu rosto, tão semelhante ao de Shanks, repleto de uma intenção assassina implacável. Seus piratas insignificantes. No segundo seguinte, ele atacou novamente, como um cão infernal furioso investindo contra Helena. Diante disso, ela não demonstrou nenhum medo, empunhando seu martelo de guerra frio e pesado enquanto o enfrentava de frente. Seu maldito pirata! O furioso Akainu retrucou seu punho, que havia se transformado em magma e estava envolto em haki do armamento, erguido enquanto ele o golpeava contra o pirata que havia matado diante dele. Com um sopro de ar, Louis se virou. A lâmina, envolta em haki do Conquistador, estava erguida horizontalmente à sua frente, bloqueando o golpe diretamente. Rachadura! Magma espirrou e Akainu, coberto por ela, lançou um olhar furioso para Louis, como se quisesse devorá-lo vivo. Akainu não sabia que tipo de punição receberia dos 5 anciãos pela morte de Garlin, com ele presente na cena. Mas era previsível que o cargo de almirante da frota, que estava a um passo de seu alcance, naquele momento se tornará inalcançável. Louis baixou ligeiramente os olhos, observando Akainu com frieza. Se a raiva fosse útil, não haveria piratas no mundo. Akainu não estava nem aí para as bobagens de Louis. Rapidamente, transformou a outra mão em magma e com a força de uma erupção vulcânica, lançou-a contra a cabeça de Louis. Louis inclinou a cabeça e o soco de Akainu roçou seus cabelos dourados. Imediatamente depois, uma luz escarlate brilhou nos olhos de Louis. Seu corpo inteiro saltou no ar, desviando-se de uma série de flechas que vinham do horizonte. Louis olhou para as flechas que se estendiam rapidamente sob seus pés e disse pensativo: será que essa é a habilidade da Junco? Mas logo, ele descartou essa hipótese. Não, a performance da Junco agora há pouco foi bem diferente disso. Então, será que a Junco atual é mesmo a Imu? E os 5 anciãos. Ao longe, um corte abrupto se ergueu. Além de romper a onda monstruosa, liberou uma temperatura extremamente baixa, congelando as ondas revoltas. Então, 4 feras gigantescas e ferozes, envoltas em nuvens de fumaça negra e com corpos imensuravelmente maiores que os de um gigante, avançaram pelo glaciar congelado, atacando sem qualquer disfarce. Um verme da areia, um Gyuki, um Bakutsui e um Oki, que
Lui olhou para o lado para o pássaro gigante e feroz que havia emergido do vapor evaporado pela alta temperatura, e cuspiu a última palavra, Itsumade. Assim que Lui terminou de falar, as garras da ave, grossas como a cintura de um gigante, estenderam-se com uma força aterradora e relâmpagos de Aki, agarrando diretamente. Ao ver isso, Lui cerrou o punho, e arcos de eletricidade pretos e vermelhos se enrolaram e brilharam. Fazendo-a desabrochar como uma estrela cruzada preta e vermelha, ele a lançou para frente. O soco, que tinha a forma de uma estrela cruzada preta e vermelha, atingiu as garras da ave gigante, e um rugido ensurdecedor irrompeu, criando uma ondulação visível na atmosfera. O corpo gigantesco do Itsumade, juntamente com o impacto resultante, foi arremessado para trás por várias centenas de metros. Depois de se estabilizar com suas amplas asas, abriu seu bico serrilhado e cuspiu uma chama escaldante. A coluna de fogo incandescente incendiou a atmosfera à distância enquanto voava diretamente em direção a Lui. Ao mesmo tempo, o homem careca, cujo torso era o de um humano envolto em nuvens de fumaça negra e cuja parte inferior era a de um cavalo esquelético, saltou alto. Ele empunhava uma espada amaldiçoada com ambas as mãos, seus óculos refletindo uma luz branca gélida. No instante seguinte, ergueu a mão e desferiu um golpe afiado que rasgou o céu de vapor e atingiu as costas de Lui. Uma onda de choque envolta em relâmpagos Aki, acompanhada por um rugido ensurdecedor, atacou, formando um golpe de pinça com o corte e as chamas, selando completamente Lui. No segundo seguinte, os 3 ataques chegaram em um instante, envolvendo-o por completo. Bum! Com uma série de rugidos, o céu foi varrido por uma explosão aterradora. As ondas sonoras se espalharam, estilhaçando o gelo e a água do mar que cobriam toda a ilha dos homens peixe à distância. Imediatamente depois, uma luz estranha envolveu o local onde Lui estivera, obscurecendo tudo acima. Sobre o solo pálido, os 4 usuários de Zoa Mítica, na forma de bestas envoltas em nuvens de fumaça negra, estavam espalhados em vários lugares, encarando o céu. Embora os golpes do Oki, do Bakutsu e do Itsumade tivessem acertado o alvo, a aura tirânica vinda do céu indicava aos 5 que seu ataque combinado não havia causado nenhum dano efetivo ao arcanjo. Como dizem os rumores, uma defesa irracional sussurrou São Saturn em sua forma Gyuki, através de um canal telepático especial. O Oki, com sua aparência semelhante à de um javali, tinha o olhar fixo no céu e acrescentou: "Esta defesa supera a minha." A estranha ave, o Itsumade, que planava com suas largas asas, de repente sentiu uma terrível sensação de perigo. "Derrubem-no!" gritou. No entanto, no instante seguinte, uma mão gigante estendeu-se da estranha luz, agarrou-a e apertou-a, sufocando as palavras inacabadas. Nesse instante, a estranha luz que cobria o céu se dissipou. Lui, com suas asas brancas como a neve abertas no alto, exibiu uma forma sagrada que em nada era inferior à dos 5 anciãos. O incomparavelmente sagrado Lui segurou casualmente o Itsumade, baixou seus olhos desapegados e olhou do céu para Akainu, os outros 5 anciãos e Junko. A forma sagrada atual de Lui deixou o grupo extremamente cauteloso e também os encheu de dúvidas. Será que ele é um usuário de Zoa Mítica despertada, assim como nós? Ou será que ele é, como especulamos, um usuário de paramecia desconhecido? No chão, Junko olhou para o céu. Seus olhos, igualmente distantes, brilharam com um toque de desagrado. Nesse instante, a mão com a qual Lui segurava o Itsumade crepitou com arcos de eletricidade negros e vermelhos, e uma luz sagrada dourada surgiu. Com o esforço da palma de Lui, os ossos do Itsumade, que antes se debatia, estalaram, e ele soltou um grito lancinante. No chão, os olhos dos outros 5 anciãos mudaram subitamente. Eles lançaram, de forma decisiva, um ataque conjunto coordenado e poderoso. Naquele instante, inúmeros golpes terríveis envolveram Lui. Entre eles, não faltaram ataques envoltos em Aki do Conquistador, que criaram instantaneamente uma zona de vácuo infinita no ar. Akainu viu isso e, após respirar fundo, ergueu as mãos, transformou-as em magma incandescente e o despejou continuamente em direção a Lui no céu. Diante disso, Lui apenas lançou um olhar de relance, abriu suas amplas asas e se moveu, deixando os ataques errarem o alvo. No momento em que estava prestes a matar o Itsumade por completo, ocorreu um acidente inesperado. Ele sentiu a palma da mão ficar vazia. O Itsumade, que ele segurava com firmeza, havia desaparecido instantaneamente. Desapareceu. A testa de Lui franziu-se ligeiramente. Ele então voltou os olhos para o chão e avistou o rastro de Itsumade. Ele apareceu na forma de uma chama negra ao lado de Junko, transformado novamente no velho de cabelos brancos e terno preto, com os braços contorcidos de forma anormal, e tossindo sangue. Invocado de volta, pensou Lui, retornando em seguida à sua forma original. O corpo dividido de Avan reapareceu na forma de uma manopla. Então ele empunhou novamente sua lança e espada e observou em silêncio as 7 pessoas presentes. No chão, a pupila ensanguentada de Junko olhou para Marcos Mars ao seu lado, observando todos os seus ferimentos. Após um instante, seu olhar desviou-se para os 2 cortes horríveis no peito de Akainu, e seus olhos se estreitaram ligeiramente. Ferimentos permanentes? Então, ela olhou para o céu e seu olhar encontrou de uma figura completamente diferente dos lunarianos que ela conhecia. Ao mesmo tempo, Lui, que pairava no céu, lançou um olhar profundo para Junko. Em seguida, ergueu a mão e abriu um portal ao seu lado e ao de Helena. Então, sem a menor hesitação diante do 7 abaixo, atravessou o portal e desapareceu. Agora que a evacuação da Ilha dos Homens Peixe estava completa, e ele próprio havia matado 3 dos Cavaleiros de Deus, além de ter infligido ferimentos permanentes em Akainu e em um dos 5 anciãos. Não havia mais necessidade de permanecer e continuar essa luta mortal com essas 7 pessoas.
Dezenas de segundos depois, Louis, empunhando a lança que brilha na ponta, estava na superfície do mar. Ele abriu um portal conectando o mar e o céu acima da Ilha dos Homens-Peixe e desferiu seu golpe mais poderoso, perfurando instantaneamente toda a bolha da ilha. Com a bolha estourada, o equilíbrio entre o interior e o exterior foi quebrado. Uma quantidade imensurável de água do mar jorrou de todas as 4 direções. O golpe, que continha um poder destrutivo, também se abateu com uma força descomunal sobre os 5 anciãos e os demais. Capítulo 260. Nas profundezas silenciosas do fundo do mar, a 10.000 metros de profundidade, um navio gigantesco, construído inteiramente de uma madeira desconhecida e de tamanho comparável ao de uma ilha, repousava inerte no lodo. Diversas sombras escuras e imensas que tingiam o céu de preto, escondiam-se em vários pontos do leito marinho, observando silenciosamente a cena. Do lado de fora do navio gigante, um após o outro, sereias e homens-peixe mantendo a ordem, embarcavam na Arca da Promessa, que repousava no fundo do mar há mais de 800 anos, na velocidade mais rápida possível. Este era o Noah, o grande navio que a princesa Sereia e Joy Boy prometeram construir 800 anos atrás, uma promessa que não foi cumprida. Devido à derrota da facção de resistência liderada por Joy Boy, este grande navio, que fora forçado a dormir no fundo do mar, estava hoje, 800 anos depois, prestes a transportar mais de 5 milhões de sereias e homens-peixe para uma terra que nunca existira antes, a Terra Infinita chamada Terra. Mas neste momento sua partida parece ter esbarrado em um pequeno problema. Numa enorme sala na ilha do navio, a voz incrédula de Fukabushi ecoou. O quê? Nós não podemos mover este navio? O tridente de Fukabushi caiu no chão com um estrondo, produzindo um baque surdo. Ele olhou para o pai, que era várias vezes maior que ele, e um olhar de confusão, perplexidade e impotência brilhou em seus olhos. Inicialmente ele pensara que, contanto que trouxesse os cidadãos para este navio, este seria capaz de se mover e emergir, rumando para aquele continente. Mas agora seu pai, o antigo rei do reino Ryugu, Netuno, lhe dissera que este navio não se movia a velas e que ele o havia enganado anteriormente. E agora a Ilha dos Homens-Peixe estava completamente destruída e inabitável. Neste momento, este navio também não conseguia se mover. Nesse instante, a luz nos olhos de Fukabushi se apagou, e seu olhar ficou completamente vazio. Ninguém sabia o quão impotente ele se sentia. Ao ver isso, um leve constrangimento surgiu nos olhos de Netuno. Ele ergueu a mão e coçou a cabeça, soltando uma risada um tanto sem jeito. Haha, originalmente eu planejava explicar como fazer isso antes de zarparmos. Mas as coisas aconteceram tão de repente. Não esperávamos que o governo mundial agisse tão rápido, nos forçando a embarcar na Noa antes do previsto. Uma expressão de constrangimento surgiu no rosto cada vez mais rechonchudo de Netuno. Na verdade, no dia desse terrível incidente, a Arca da Promessa tinha acabado de ser reparada, e a maior parte da riqueza e dos suprimentos da Ilha dos Homens-Peixe tinham sido transferidos recentemente. Ainda faltava algum tempo para a partida planejada pela família real. Isso fez com que Netuno não tivesse tempo de contar a Fukabushi que a propulsão do navio estava, na verdade, relacionada à sua irmã mais nova, Shiraoshi. Fukabushi ficou surpreso. Então, olhou para Netuno. E através do conhecimento que adquirira ao longo dos anos, viu muitas coisas no rosto de seu pai. Seus olhos se moveram levemente e a esperança reacendeu em seu coração. Então, ele elevou a voz e perguntou hesitante. Pai, pela sua expressão, há um jeito de mover o Noah, não há? Netuno assentiu com uma expressão complexa e suspirou. Isso mesmo. A propulsão do Noah nunca veio de velas ou tecnologia. Ele é movido pelos supergigantes reis dos mares, que seguram aquelas enormes correntes de ferro em suas bocas e o puxam. Os reis dos mares? Fukabushi ficou completamente estupefato. Como os reis dos mares poderiam nos ajudar a puxar o navio? Pensou ele, inconscientemente. Até mesmo o raro talento que o irmão Jimbe possui. Só consegue invocar peixes do mar para ajudar. Contudo, ao terminar de falar, a expressão de Netuno tornou-se ainda mais grave. Ele ergueu a mão e deu um tapinha no ombro do filho. Chegamos a este ponto. É hora de lhe contar. Sua irmã, Shiraoshi, é a princesa sereia, que nasce apenas uma vez a cada algumas centenas de anos. Ela possui o talento de invocar todos os reis dos mares. Ela é a rainha não coroada de todos os reis dos mares do mundo. 800 anos atrás, existiu outra princesa sereia que possuía esse talento especial. Poseidon, disse Netuno, virando-se para olhar o rosto gradualmente horrorizado de seu filho. Ele deveria ter lhe contado isso quando assumiu o trono. Mas naquela época Fukabushi era muito jovem. Embora fosse bastante decidido, ainda não era maduro o suficiente, então nunca lhe contou. E ao longo do último ano, ele também vinha guiando Shiraoshi para despertar esse poder, aguardando por esse dia. Embora esse dia tenha chegado mais cedo, o que aconteceu, aconteceu. Ele não precisava mais esconder isso dele. O rei sem coroa de todos os reis dos mares. Poseidon. Fukabushi não conseguiu evitar voltar seu olhar para Shiraoshi. Poseidon. Ele tremeu. Ele naturalmente sabia o peso do título de rei de todos os reis dos mares do mundo, e ainda mais, o que o nome Poseidon significava. Portanto, ele rapidamente percebeu qual era a segunda identidade de Shiraoshi e da outra princesa sereia de 800 anos atrás. Após um breve silêncio, ele olhou para as gigantescas correntes de ferro que prendiam o Noah, depois para a inocente e adorável Shiraoshi no convés, com um toque de mágoa nos olhos. Então Shiraoshi nasceu com uma responsabilidade tão grande? Ele olhou para Netuno novamente com um olhar complexo. Ela, sabe disso? Netuno assentiu calmamente.
Desde o dia em que você me propôs que mudássemos a Ilha dos Homens-Peixe, eu contei a ela sobre isso e comecei a guiá-la no domínio desse poder. Tudo foi para que este dia chegasse. Ao ouvir isso, Fukabushi lembrou-se daquele dia e do verdadeiro significado das palavras de seu pai. Shiraoshi e eu o apoiaremos totalmente. A princípio, ele pensara que quando seu pai a mencionara, se referia ao relacionamento dela com a senhorita Uta. Foi somente naquele momento que ele percebeu o quanto seu pai confiava nele. Então, num lugar que eu não conhecia, Shiraoshi também estava trabalhando duro e já havia feito os preparativos? Nesse caso, após um longo silêncio, o olhar de Fukabushi tornou-se firme novamente, seu tom resoluto e poderoso. Então vamos em frente a toda velocidade. Ao ver isso, o olhar de Netuno se encheu de alívio. Após um longo tempo, Fukabushi e Netuno saíram da cabine, foram até o convés e se aproximaram diretamente de Shiraoshi. Irmão, pai. Ao vê-los chegar, ela deu um sorriso doce. Está na hora de zarpar? Ao falar, sua voz transparecia uma ponta de alegria. Era evidente que ela aguardava ansiosamente por esse momento há muito tempo. Ao ouvir isso, Fukabushi, já não mais em seu estado anterior de perplexidade, recuperou sua postura habitual, extremamente decidida. Sejam os sereianos, os homens-peixe, o Noa sob nossos pés ou os reis dos mares, todos nós esperamos por 800 anos. Chegou a hora de esse desejo de 800 anos ser realizado. Quando todos os habitantes da Ilha dos Homens-Peixe embarcaram na Arca da Promessa, que esperara 800 anos, um após o outro, reis marinhos supergigantes, cada um com mais de 5.000 metros de comprimento, nadaram de todas as direções. Abriram suas bocas cavernosas e agarraram as correntes de ferro gigantes que prendiam a Arca de Noa. A Arca da Promessa, zarpando para a Terra. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 261. Terra sobre a árvore do tesouro Adam que parecia tocar o céu. Uma fenda repentina surgiu na atmosfera, revelando um portal tão esplêndido quanto um céu estrelado. Imediatamente depois, Louis, abrindo suas asas brancas e puras, flutuou lentamente para fora do portal. Ele parou no topo do castelo gigante, olhando para uma terra que não havia mudado em nada. O retorno de Louis também chamou a atenção dos funcionários que ficaram de guarda. Duas figuras esguias, acompanhadas por um clarão de fogo, ergueram-se, descrevendo um arco perfeito e parando exatamente em frente a Louis. Gibril, com as mãos atrás da cabeça, circulou lentamente a figura alta de Louis, depois aproximou-se e exclamou maravilhada. Você voltou tão rápido? Não me diga que perdeu? Embora Louis não se importasse com as palavras atrevidas de Gibril, isso lhe rendeu o julgamento de sua irmã mais velha. Ao ouvir isso, as veias saltaram na testa de Rafael. Seus cabelos azuis de comprimento médio flutuaram ao vento, e seu rosto escureceu instantaneamente. Ela flutuou para a frente e deu um tapa forte na cabeça de Gibril. Bonk! Então, Rafael beliscou a bochecha de Gibril e bufou. Já chega de você. Depois de disciplinar Gibril, ela respirou fundo, deu um passo à frente e deu um sorriso perfeito a Louis. Bem-vindo de volta, pai. Essa cena fez os olhos de Gibril se arregalarem e ela ficar paralisada. Levou um tempo para ela se recuperar. Ela estalou a língua. Você não costuma ser assim. Calha a boca. Rafael a encarou com raiva. Louis assistiu à apresentação das duas meninas Flugel e balançou a cabeça em silêncio. Em seguida desceu e retornou ao castelo. Ao entrar no salão, Arcordon, deitado casualmente no sofá, cumprimentou-o preguiçosamente. E aí, já terminou? Quantos você matou? 3. Louis colocou casualmente a espada das 7 estrelas e sua lança sobre a mesa e soltou um suspiro lento. O comandante dos Cavaleiros de Deus, o usuário da fruta espinho-espinho e o usuário da fruta Killing. Eu matei todos eles. Suspeitou-se posteriormente que aquela mulher chamada Junco era controlada pelo verdadeiro governante do governo mundial e trouxe os 5 anciãos. Depois disso não tive nenhuma intenção de ficar e continuar uma luta mortal com eles. Os 5 anciãos e o verdadeiro governante do governo mundial? Ao ouvir isso, Arcordon sentou-se lentamente, esfregando o queixo. Então, existe uma existência misteriosa acima dos 5 anciãos? É a primeira vez que ouço essa notícia. Qual é a força deles? Diante da pergunta, Louis balançou a cabeça. Não sei. Não confirmei se Junco recebeu um aumento de poder daquela pessoa ou se foi controlada por ela. Pelo menos o poder que ela demonstrou depois não foi extraordinário. Arcordon ouviu isso e voltou a mergulhar em pensamentos. É mesmo? Depois de um longo tempo ele memorizou essa informação. Um instante depois, como se lembrasse de algo, perguntou pensativo. E os outros? Por que não voltaram com você? Louis explicou casualmente. Daqui a pouco, eles voltarão com os homens-peixe para evitar qualquer acidente no caminho. Voltar com os homens-peixe? Arcordon pareceu pensativo novamente. Isso é realmente necessário. O novo mundo ainda é um lugar relativamente perigoso para muitos. Dito isso, Arcordon levantou-se bocejando e se espreguiçou. Já que você já providenciou tudo, não direi mais nada. Ele então se virou e caminhou em direção às profundezas do castelo, com a intenção de retornar ao quarto que Louis havia preparado para ele, a fim de recuperar o sono. No entanto, assim que se virou, a voz ligeiramente confusa de Louis soou novamente. A propósito, você ainda pretende viajar pelo mundo? Arcordon acenou com a mão. Enquanto se afastava sem virar a cabeça, disse, você está falando sério? Daqui a alguns meses, pretendo voltar para Birka para substituir o velho e proteger os outros parentes. Há pouco tempo, ele mencionou em uma ligação que sente que suas forças diminuíram novamente, então me pediu para voltar e assumir o seu lugar depois de um tempo. Após proferir essa frase, sua figura desapareceu na esquina. Ao ouvir isso, Louis também desistiu da ideia de deixar Arcordon em terra. Amit, em seu auge, mal havia alcançado o patamar de uma potência de elite. Agora que estava envelhecendo, era normal que sua força diminuísse.
Talvez aquele movimento que ele fez há alguns anos tenha sido seu último lampejo de glória. Portanto, antes que os parentes restantes de Birka chegassem à Terra, era realmente necessário que Arcordon, que já havia se tornado um lutador de elite, permanecesse para proteger Birka. No dia seguinte, a notícia de que a Ilha dos Homens-Peixe havia se separado do governo mundial e se juntado à Terra, com toda a sua nação se tornando cidadã sob o domínio dos piratas do Arcanjo, espalhou-se pelos jornais e abalou o mundo inteiro. Essa notícia desencadeou discussões intensas entre pessoas de todos os lugares. Nas profundezas do Novo Mundo, também existem nações membros do governo mundial. Não era incomum que uma nação membro do governo mundial, enquanto pagava o tributo celestial e era protegida pelo governo mundial e pelos fuzileiros navais, também hasteasse uma bandeira pirata e fosse protegida por piratas. Mas para um país como a Ilha dos Homens-Peixe viajar uma grande distância e como nação, desertar para o lado dos piratas. Isso foi a primeira vez que aconteceu nos 800 anos desde a fundação do governo mundial. Ninguém sabia o que o rei da Ilha dos Homens-Peixe estava pensando. Havia também pessoas poderosas curiosas sobre a batalha desconhecida, descrita apenas implicitamente no jornal, e sobre o que teria acontecido para que a Ilha dos Homens-Peixe fosse destruída e completamente submersa pelo mar, como mostravam as fotos. Embora fosse evidente pelos fragmentos de informação e pelo estado trágico da ilha, que sua fuga não fora tranquila e que haviam sofrido uma interceptação inimaginável. No fim, os 5 milhões de habitantes conseguiram escapar com sucesso, o que despertou a curiosidade de inúmeras pessoas. Embora o jornal da Agência Mundial de Notícias Econômicas não tenha explicitado, qualquer pessoa com um mínimo de inteligência entendeu. Tratava-se, sem dúvida, de um confronto desconhecido entre o governo mundial e os piratas do Arcanjo. E os 2 cartazes de recompensa que se seguiram também comprovaram isso. Arquipélago Sabaldi, bar da Shaq, o bar mais explorador. Shaq, de cabelos curtos e pretos, vestindo uma blusa com estampa de aranha e calça jeans, empurrou a porta e entrou no bar. Ela segurava relatórios de inteligência na mão, caminhou direto para trás do balcão e os atirou todos para o velho sentado no banco, antes de acender um cigarro em silêncio. Aqui está a informação que você queria. A taxa será adicionada à sua conta. Em frente ao bar, Heilig, que olhava para o jornal e os cartazes de recompensa, teve os olhos brilhando. Você conseguiu? Muito obrigado. Shaq soltou uma baforada de fumaça e olhou para ele. Poupe os agradecimentos. Apenas pague o dinheiro. Heilig acenou com a mão, indiferente. Uma questão tão pequena. Vou me esforçar um pouco mais esta noite e ficaremos quites. Ao ouvir isso, Shaq não conseguiu evitar revirar os olhos. Então ele a ignorou momentaneamente, pegou o relatório de inteligência e leu seu conteúdo. No papel branco, em caracteres que ainda cheiravam levemente a tinta fresca, estava escrito: e muitos monstros ferozes e aterrorizantes apareceram na Ilha dos Homens-Peixe. Espinhos como pitons gigantes, um possível usuário de zoa mítica despertada, modelo, Cérbero, lutando ao lado de um homem de cabelos vermelhos. Ao ver isso, um olhar de eu sabia surgiu no rosto de Heilig. Os Cavaleiros de Deus. Essas existências não lhe eram desconhecidas. A caos na Ilha dos Homens-Peixe. Membros dos piratas do Arcanjo e fuzileiros navais liderados pelo almirante Akainu apareceram. Ao ver isso, os olhos de Heilig se estreitaram ligeiramente e ele ficou pensativo. Shaq olhou para o rosto sério dele, suspirou e pegou 2 cartazes de recompensa da mesa. Com um cigarro na boca, examinou-os através da fumaça. Uma delas tinha uma foto de Helena com a armadura completa, com uma caligrafia caprichada. Demônio da Neve. Recompensa, 3 bilhões e 547 milhões de belis. Vivo ou morto. E a outra era da Uta. Sereia, Uta. Recompensa, 1 bilhão e 930 milhões de belis. Vivo ou morto. Ao ver isso, Shaq pareceu pensativa. A força da senhorita Helena está aumentando cada vez mais. Receio que ela também tenha alcançado o nível mais alto, não é? Não só isso, mas até a recompensa da pequena Uta mudou para viva ou morta, ponto. No entanto, a recompensa pelo Arcanjo Louis não mudou. Será que é porque as recompensas perderam o sentido para uma existência como a dele? Enquanto pensava, Heilig largou lentamente o relatório e olhou para ela. São todas essas informações? Não há nenhum resultado da guerra na Ilha dos Homens-Peixe? Suas palavras a despertaram de seus pensamentos. Ela largou os cartazes e disse calmamente: meus informantes nos fuzileiros navais e em Mary Geoise dizem que várias famílias em Mary Geoise realizaram funerais. A família Shepard, a família Limosiver e a família Figarland. Especula-se atualmente que o comandante dos Cavaleiros de Deus, Garlin, também tenha morrido em batalha. Agora restam apenas 3 membros dos Cavaleiros de Deus, compostos por dragões celestiais. O irmão de Shanks, uma integrante feminina e um membro estacionado no Novo Mundo sobreviveram. Aquele Garlin também morreu? Heilig ficou atônito. Inconscientemente, olhou para o cartaz de recompensa na parede. Se fosse só isso, a recompensa por ele deveria ter continuado a aumentar. O que diabos aconteceu? Para que o governo mundial achasse que colocar uma recompensa por Louis perdeu o sentido. Heilig havia testemunhado a força de Garlin e sabia que ele era uma potência de nível excepcional, em nada inferior a Roger ou Neugat. Derrotá-lo seria mais uma conquista para Louis, mas não seria suficiente para fazer o governo mundial pensar que a recompensa por sua cabeça era insignificante. Portanto, Heilig acreditava que devia haver mais segredos desconhecidos por trás disso. Ele tinha a premonição de que se essas coisas fossem reveladas, a tempestade que causariam talvez só perdesse para que Roger havia iniciado a nova era.
Capítulo 262. Nas profundezas do Novo Mundo, o céu sobre Ashinozu estava coberto por nuvens escuras. Trovões se misturavam à chuva torrencial, tornando o mundo inteiro incomparavelmente estrondoso. Em uma gigantesca ilha flutuante, o leão dourado, vestido com um kimono dourado, permanecia de braços cruzados com a postura de um tirano implacável. Tinha um charuto na boca, o olhar fixo na distância. Tic. Com toda essa força e poder, ele ainda se incomoda com aqueles homens peixe inúteis? Como eu pensava, aquele pirralho do Louis ainda é muito jovem. Ele não sabe o quão grande é a tentação de conquistar o mundo e se tornar rei. Atrás dele, um cientista alto e magro, com cabelo azul fofo e o rosto pintado de branco, vestindo um jaleco branco, entregou um documento em branco ao leão dourado. Almirante, estas são as dificuldades técnicas e os fundos necessários que resumi após o senhor ter proposto esse plano. Por favor, dê uma olhada. No entanto, Shiki nem sequer virou a cabeça. Um documento? Quem consegue entender isso? Respondeu ele casualmente. Apenas me diga se é possível começar ou não. É possível começar, respondeu o Dr. Índigo de forma direta, e então pegou o documento em branco de volta. Ele sabia desde o início que Shiki não daria atenção a essas coisas, então não preparou nenhum dado, apenas pegou 2 folhas de papel em branco para enganá-lo. Será que dá para fazer isso no mesmo nível que os filhos daquele cara, Louis? Shiki virou a cabeça e perguntou com grande interesse. Se for muito ruim, não vai me ajudar em nada. Diante disso, o Dr. Índigo ergueu a mão e coçou a cabeça, parecendo preocupado. É difícil dizer. Seu talento é de fato muito forte, almirante, mas em termos de linhagem sanguínea, você ainda é apenas um humano comum. Mesmo com testes científicos, é bastante difícil criar um produto satisfatório usando uma linhagem sanguínea humana comum. Diante disso, Shiki nem esperou que ele terminasse. Ele acenou com sua grande mão, interrompendo-o. Então basta adicionar a linhagem sanguínea de uma raça especial. Uma raça especial? O Dr. Índigo estava um pouco confuso. A raça dos bucaneiros? Ou a raça lunariana? Exclua os lunarianos, disse Shiki com uma expressão vazia, um charuto na boca. Meu relacionamento com Louis não é ruim. Não há necessidade de brigar com ele por causa disso. Então não existem outras raças suficientemente poderosas no mundo, respondeu o Dr. Índigo com tato. Shiki lançou-lhe um olhar frio. Então, basta combinar as linhagens sanguíneas de várias raças especiais. Gigante ancestral, bucaneiro, Oni. Então, como se tivesse tido uma ideia repentina, ele piscou. Ah, é mesmo. Não se esqueça de adicionar também a linhagem sanguínea da tribo dos leões Min. Os olhos do Dr. Índigo se arregalaram. Ele cruzou os braços em frente ao peito e reclamou em voz alta, eu me recuso. Uma única linhagem sanguínea e uma combinação de várias são conceitos completamente diferentes. Você não conseguirá fazer isso nem se me matar. Diante disso, Shiki, como se já soubesse há muito tempo que diria aquilo, bufou friamente. Tic. 60% dos fundos dos piratas voadores serão destinados a você. Ao ouvir isso, a expressão do Dr. Índigo mudou instantaneamente. Podemos tentar. Então, ele rapidamente arrumou suas coisas e fugiu, com medo de que Shiki mudasse de ideia. Quando o Dr. Índigo chegou à porta, Shiki perguntou de repente. A propósito, onde foi parar aquele cara, o Shoku? Não o vejo há algum tempo. À porta, o Dr. Índigo baixou o pé que deixará suspenso no ar. Abaixou a cabeça e disse pensativamente. O Shoku? Parece que ele levou algumas pessoas e foi para o mar. Dizem que ele viu uma supernova que o interessou. Entretanto, em algum lugar do Novo Mundo, o Shoku estava de pé em um campo de batalha devastado e envolto em chamas, segurando sua espada de 2 gumes diante de um jovem exausto de cabelos negros. Ele olhava com indiferença para o brachiosauro e um mamute gigantes à sua frente. Subordinados de Kaido? Essa pessoa me pertence. Volte e diga isso a Kaido. O brachiosauro gigante se transformou em sua forma híbrida. Empunhando uma grande espada, disse ferozmente. O Shoku, um homem como você. Não acha um pouco inapropriado interferir em nossos assuntos? Esse pirralho atrás de você agrediu nosso homem, e seu paradeiro ainda é desconhecido. Ao lado do brachiosauro, o mamute gigante rugiu e investiu. Irmão Queen, qual o sentido de falar tanta bobagem com esse cara? Quem ele pensa que somos? Nós somos os mais fortes, as feras. Com o som de uma lâmina cortando o ar, um golpe afiado foi desferido. A lâmina rasgou a terra em seu caminho e atingiu em cheio o corpo do mamute. Os olhos do mamute gigante reviraram. Junto com um jato de sangue carmesim, ele desabou no chão, inconsciente. Só depois que o mamute caiu no chão com um baque surdo é que o homem conhecido como Queen percebeu o que havia acontecido. Ele não conseguiu evitar olhar para o mamute, que gradualmente retornava à sua forma humana, e o canto de sua boca se contraiu repetidamente. Na floresta distante, um homem com cabeça parecida com um abacaxi e um gordo de pele escura com alguns dentes faltando viram isso. Silenciosamente recolheram o pé que haviam colocado e puxaram seus capuzes para baixo. Então desapareceram, carregando o remédio que haviam comprado a um preço alto. O Shoku olhou para a floresta distante e então disse com uma expressão impassível. Por conta de Kaido, poupei a vida desse pirralho. Agora, suma daqui. Ao ver isso, Queen levou a mão à testa e com o rosto sombrio, deu um passo à frente, agarrou o jovem loiro inconsciente e se virou para ir embora. Cerca de 12 minutos depois, o Shoku estava sentado ao lado de uma fogueira, olhando em silêncio para o jornal e os cartazes de recompensa em suas mãos, com um brilho estranho nos olhos. Terra, no castelo da árvore do tesouro, Adão. Louis largou casualmente o jornal e os cartazes de recompensa que tinha na mão, baixou os olhos e olhou para os 2 homens corpulentos que Baby Five lhe trouxera. Bartolomeu Kuma e o antigo comandante da marinha Sambal, Jin Woo. O olhar de Louis recaiu sobre a caixa de madeira que Kuma carregava. Ele então avaliou os 2 que estavam completamente ilesos. Parece que vocês cumpriram seu objetivo sem problemas? Kuma o ouviu e assentiu.
Colocou a caixa de madeira diretamente sobre a mesa, abriu-a e revelou uma cabeça ensanguentada e envelhecida, exibindo-a para Louis. Ele era um membro dos Cavaleiros de Deus que apareceram no Vale de Deus naquela época. Depois de um ano de buscas, encontramos seu rastro em Elbaf. Corremos para lá, o matamos e o trouxemos para cá. Então, um olhar de esperança surgiu nos olhos de Kuma. Ele olhou diretamente para Louis e pediu com fervor: Lorde Arcanjo, eu atendi ao seu pedido. Imploro que trate Bonnie. Eu posso. Louis assentiu com firmeza. Ele olhou para a cabeça à sua frente, os olhos arregalados de terror, e disse: quando a noite chegar, tragam-na para mim ou para Jude. Qualquer um de nós pode curá-la. Suas palavras fizeram o corpo robusto de Kuma estremecer instantaneamente, e seus olhos ficaram vermelhos. Muito obrigado. Desde que Bonnie fora diagnosticada com a doença da escama de Safira, ele viverá apavorado com a possibilidade de perdê-la, assim como perderá Gina. Por isso dedicara anos de sua vida e uma quantidade imensurável de energia à busca por um médico que pudesse curá-la. E hoje, após tantos anos, seus esforços finalmente deram frutos. Bonnie estava prestes a ser curada, a se tornar uma criança normal, a viver sob o sol. Embora estivesse preparado há muito tempo, naquele momento ainda sentiu vontade de chorar. Mas sabia quem estava à sua frente e que seria extremamente indelicado chorar. Portanto, reprimiu rapidamente seus sentimentos e fez o possível para se acalmar. Louis olhou para a cabeça que estava congelada na caixa e perguntou com grande interesse: como você o matou? A força dos membros dos Cavaleiros de Deus não era fraca. Em sua opinião, se as recompensas representassem a força de uma pessoa, então elas estariam na faixa de 1,8 a 2,5 bilhões de belis, o que os tornaria lutadores de elite do primeiro escalão. E Shamrock e Garlin eram, sem dúvida, lutadores de elite. Seu formidável poder de combate, aliado aos seus corpos imortais de Imu. Sua força era simplesmente aterradora. Portanto, Louis estava bastante curioso para saber como Kuma e Jin-Woo, que era ainda mais fraco que Dongji, conseguiram romper sua imortalidade e matá-lo sem se ferirem. Ao ouvir isso, uma expressão estranha surgiu instantaneamente no rosto de Jin-Woo, como se ele estivesse se lembrando de algo bastante interessante. E Kuma, após refletir um pouco, explicou prontamente: só nós dois, teria sido muito difícil rastrear os Cavaleiros de Deus. Portanto, solicitei a ajuda do Exército Revolucionário. Depois de um ano de buscas, descobrimos que um membro estava ativo em Elbaf. Ao saber disso, partimos imediatamente para lá. E meus camaradas do Exército Revolucionário também optaram por nos acompanhar. Então Dragon o derrotou? Perguntou Louis, olhando pensativamente para a expressão aterrorizada na cabeça. No entanto, ao mencionar isso, até mesmo Kuma teve dificuldade em controlar sua estranha expressão. Era Dragon, mas não apenas Dragon. Quem mais? Ao ouvir isso, Louis não pôde deixar de erguer uma sobrancelha, com seu interesse aumentando. Logo, Kuma deu a resposta. Dragons Coppergaban dos Piratas do Roger, Dorre, o Ogro Azul, Broge, o Ogro Vermelho e Charlotte Katakuri, que entrou inesperadamente no país. Na verdade, além deles, havia também toda a tripulação dos piratas guerreiros gigantes e muitos executivos poderosos do exército revolucionário. As palavras de Kuma fizeram Jin-Woo, que observara tudo, relembrar aquela cena. O desespero e o terror no rosto daquele cavaleiro divino ainda estavam vívidos em sua mente. Diante de uma formação tão formidável, nem mesmo um membro dos Cavaleiros de Deus tinha chance de revidar. Sua força, antes tão orgulhosa e poderosa, não foi demonstrada em momento algum. Até mesmo seu corpo imortal, do qual dependia para sobreviver, era algo que Gaban, Dragon e Katakuri sabiam como quebrar. Portanto, esse membro dos Cavaleiros de Deus em Elbaf era como uma pedra afundada no mar, incapaz sequer de fazer um respingo. Louis. Depois de ouvir essa formação, até mesmo Louis, que sempre fora bastante sério, teve uma estranha mudança em sua expressão. Aquele membro dos Cavaleiros de Deus teve muito azar. Capítulo 263. Dragon, o líder do exército revolucionário. Antes de Louis, ele era considerado a maior ameaça pelo governo mundial. Gaban, o braço direito do rei dos piratas Roger, um dos membros do Triângulo de Ferro dos Piratas do Roger. Sua força certamente não era menor que a do rei das trevas Hyleg. Abaixo de Loki, os guerreiros lendários mais fortes da raça dos gigantes, os dois poderosos capitães dos piratas guerreiros gigantes. E Katakuri, que era dado como desaparecido há muito tempo, havia dominado o revestimento do conquistador, a observação da visão do futuro e o despertar de sua Akuma no Mi do tipo Paramecia. Embora, de acordo com sua conversa com Louis em terra, ele tivesse sido derrotado miseravelmente por Garlin, sua força definitivamente não deveria ser subestimada. Não só isso, mas quase todas essas pessoas eram inimigas mortais dos dragões celestiais. E para um mero membro dos Cavaleiros de Deus se deparar com essa formação toda de uma vez, além de azarado, Louis não conseguiu encontrar um adjetivo adequado para descrever essa pessoa. Após um momento de silêncio, Louis recompôs a estranha expressão em seu rosto e estendeu a mão para fechar a caixa de madeira que continha a cabeça. Então, após pensar um pouco, jogou-a para Baby Five, que estava por perto. Livre-se disso. Certo, vou me livrar disso agora mesmo. Baby Five pegou a caixa e caminhou em direção à porta. Kuma e Dongji saíram do salão principal e caminharam pela trilha do jardim, preparando-se para embarcar no navio da névoa e retornar ao sexto galho da árvore de Adão, onde estavam os bucaneiros. No caminho, eles cruzaram com Kyros, que carregava sua espada longa, e com os irmãos Uchi e Peijuan, que o seguiam de cabeça baixa sem dizer uma palavra. Logo em seguida, viram na beira do jardim suspenso Baby Five, em seu uniforme de empregada doméstica com um cigarro na boca, jogar casualmente a caixa de madeira que tinha na mão para o ar. Sob o olhar atento deles, ela transformou uma de suas mãos em um cano de canhão preto como azeviche e apontou para a caixa, que estava sendo puxada pela gravidade. Sem chance.
Dongji percebeu isso e uma mudança sutil surgiu em sua expressão. O canto de sua boca se contraiu levemente. No segundo seguinte, uma bala de canhão negra, acompanhada por uma esplêndida rajada de fogo, saiu do cano. Soltou um assobio penetrante e atingiu a caixa de madeira. Bum! A luz da explosão iluminou o céu, e a onda de choque e o furacão fizeram com que as flores e plantas do jardim suspenso tremessem violentamente. Após isso, Baby Five agiu como se nada tivesse acontecido. Ela ignorou os dois homens atordoados e retornou ao castelo. Poucos minutos depois, ela retornou ao castelo, passou por Kyrus e pelos dois irmãos, que acabavam de voltar, e relatou diretamente a Louis, Lorde Capitão. A caixa foi resolvida. Se não houver outras missões, retornarei para o lado de Violet e continuarei minhas tarefas. O gigantesco lago sob a árvore do tesouro, Adam, estava prestes a receber 5 milhões de habitantes. Violet e os outros não combatentes já haviam começado, há muito tempo, os preparativos necessários. Do formato da cidade às estradas que a ligavam a outras cidades, passando pela infraestrutura, etc. Muitos profissionais estavam pensando e resolvendo esses problemas. E uma assassina habilidosa como Baby Five também havia sido enviada para ajudar. Vá em frente. No momento não havia nenhuma missão especial que exigisse uma assassina como ela, então Louis a deixou ir. Depois que ela saiu, Louis voltou seu olhar para Kyrus. Obrigado por trazê-los de volta, Kyrus. Assim que Uchi e Peijuan embarcaram em um navio e deixaram terra sem permissão, Helena foi até Louis para informá-lo do ocorrido. Depois disso, Louis contatou Kyrus, que estava visitando o reino de Prudence com sua família, e pediu que ele fizesse uma viagem para trazer os irmãos de volta assim que o incidente terminasse. Kyrus ouviu isso e balançou a cabeça calmamente. A capacidade de treinamento da Lady Helena é muito grande. Em apenas alguns anos, Uchi e os outros já têm força suficiente para servir como executivos. Quando cheguei, os dois já haviam derrotado os piratas que atacaram e ferido gravemente a Nafuda. Eu apenas os trouxe de volta. Na verdade, quando Kyrus chegou ao campo de batalha, também ficou surpreso com a atuação dos irmãos. Toda a praia que havia sido o campo de batalha estava coberta por uma nevasca. Muitos piratas morreram congelados ou foram despedaçados por garras afiadas. Embora esses piratas fossem apenas covardes que ousaram vir em busca de vingança somente depois que a Nafuda foi gravemente ferido, ainda eram, no fim das contas, grandes piratas com recompensas de várias centenas de milhões de belis. A atuação de Uchi e seu irmão foi, sem dúvida, muito impressionante. Ao ouvir isso, Louis voltou seu olhar para o irmão e a irmã. Ficou claro que eles também sabiam que o que tinham feito estava errado. Portanto, os dois estavam agora de cabeça baixa como se esperassem por sua punição. Até mesmo Uchi, que geralmente não se importava com ninguém e respondia com grosseria a quem bem entendesse, não disse nada. Os olhos rosados de Uchi estavam fixos na mesa. Suas pernas estavam juntas e suas mãos finas e pálidas torciam nervosamente a barra de sua saia azul. Como se pressentissem o olhar de Louis, os dois estremeceram inconscientemente. No momento em que ambos estavam em estado de terror, a voz de Louis soou. Kyrus deveria ter transmitido minhas palavras a você, não é? Ao ouvir isso, Uchi e Peijuan assentiram silenciosamente. Nós sabemos. Continuaremos sendo aprendizes no futuro. Ao ouvir isso, Louis percebeu que ambos também haviam entendido que tinham errado e não insistiu no assunto. Vendo que Louis não continuava a falar, os corações dos dois se entrelaçaram ainda mais. Quando Uchi estava prestes a levar a mão às costas e tirar uma caixa de madeira, a voz de Louis soou novamente. Aqueles piratas, eles não te machucaram, né? Louis observava calmamente os dois que, embora bastante fortes, ainda eram ingênuos demais aos seus olhos. Ele nunca se irritara com o fato de terem ido resgatar a Nafuda, um dos homens de Kaido. O que realmente o incomodava era que Uchi, geralmente muito perspicaz, não o tivesse informado, nem a Helena, sobre isso antes de agir. Embora Nafuda fosse um dos homens de Kaido, no fim das contas, ele era o pai deles. Como se tratava da família de seus subordinados, Louis não ignoraria o problema. E esses dois, baseados apenas em suas próprias especulações unilaterais, pensaram que ele os impediria. Louis não sabia quando havia causado tal impressão em seus subordinados. Ele claramente havia sido muito bom para eles e nunca os havia obrigado a atacar o governo mundial como ele fizera. Mesmo que seus subordinados falhassem, ele não era tão cruel quanto Big Mom, que simplesmente os eliminaria. Pelo contrário, ele lhes dirigiria palavras de conforto. Portanto, Louis não conseguia entender por que aqueles dois irmãos tinham feito uma coisa tão estúpida. Ao ouvirem as palavras de preocupação de Louis, Uchi e Peijuan ficaram momentaneamente atônitos. Nunca imaginaram que depois de terem feito algo assim, ele se preocuparia com eles. Isso era um pouco diferente da lógica subjacente aos piratas que seu pai lhes havia explicado. Depois de um longo tempo, os dois lentamente ergueram a cabeça e reuniram coragem para olhar para Louis. Não, aqueles piratas eram os inimigos derrotados do nosso pai. Eles só sabiam correr. Então, Uchi tirou 2 caixas de madeira de trás das costas e as entregou a Louis. Lorde Louis, estas são 2 Akuma no Mi do tipo Zoan ancestral que recebemos de nosso pai. A Nafuda te deu isso? Louis pegou as caixas de madeira da mão dela e disse pensativo. Contudo, um leve constrangimento surgiu nos olhos de Peijuan. Ele desviou o olhar e coçou a cabeça. Não, nós encontramos isso no navio dele. Pegamos bem na frente dele. Minha irmã até disse. Esse foi o preço por salvá-lo. Ao ouvir isso, a expressão de Louis tornou-se maravilhosa. Ele nunca imaginara que Uchi e os outros seriam tão filiais. No salão principal, Louis e Kyrus não puderam deixar de olhar para Uchi. No entanto, ela parecia bastante tranquila. Nós todos saímos escondidos, vocês sabem. Se não trouxéssemos nada de volta, levaríamos uma bronca da Helena. Uchi havia planejado originalmente trazer essas 2 Akuma no Mi de volta e entregá-las para apaziguar a raiva de Louis e Helena. Sua expressão calma deixou até mesmo Kyrus, que observava tudo sem palavras. Zoans ancestrais?
Louis disfarçou sua expressão estranha e mudou de assunto. E quanto a Nafuda? Onde vocês o instalaram? Ao ouvir a pergunta, Page One ficou um pouco hesitante. Depois de o tratarmos, encontramos Queen da Peste e um homem-peixe que o procurava no caminho. No fim, meu pai decidiu voltar para a Terra de Vano com eles. Page One se lembrava claramente de que seu pai havia mencionado que o governo mundial descobrira que as Akuma no Mi que ele colecionava apareciam nos Piratas das Feras. Portanto, o governo mundial já suspeitava seriamente de seus laços estreitos com eles. Mesmo que não fosse expulso do Shichibukai, provavelmente sofreria alguma punição. Por isso, ele decidiu ir para o território dos Piratas das Feras. Louis ouviu isso e se virou para olhar para Kyros, que estava de pé com sua espada grande. Você também encontrou os Piratas das Feras? Isso mesmo. Kyros assentiu, com uma expressão complexa no rosto. Eles pareciam ter acabado de lutar com alguém. Aquele homem-peixe estava coberto de bandagens. Dava para sentir o forte cheiro de sangue a uma grande distância. Kyros ficou profundamente impressionado com isso, porque naquele dia a Nafuda, que o havia atacado certa vez, sob os olhares atentos de todos, fez algo que ele jamais esperaria, enquanto embarcava no navio pirata decorado com um braquiossauro. Talvez porque Kyros tivesse vindo especialmente para impedir que Uchi e Page One sofressem algum acidente, ou talvez por algum outro motivo. A Nafuda realmente lhe pediu desculpas, de forma muito sincera, pelo ataque que sofrerá anos antes. Kyros se lembrava claramente da atitude sincera de Anafuda naquele momento, e dos olhares de espanto dos outros ao redor. Ele se juntou aos Piratas das Feras, não é? Louis ficou pensativo por um instante. Não estou muito surpreso com essa notícia. Após um instante, Louis se virou para sair. Ao desaparecer na esquina, deixou para trás uma breve frase. Vocês dois aprendizes. Lembrem-se de limpar todo o castelo? Limpar o castelo inteiro? Ao ouvirem as palavras que Louis havia deixado, Uchi e Page One ficaram imediatamente perturbados. Se bem me lembro, este castelo é gigantesco, não é? Capítulo 264. Alguns dias depois, Louis empurrou a porta do seu quarto e caminhou pelo enorme corredor em direção ao salão principal. Ao virar a esquina, Louis viu Uchi, vestida com um uniforme de empregada doméstica, esfregando o chão com as duas mãos, e Page One, transformada em um dinossauro, limpando as paredes. Após vários dias de árduo trabalho, a vigorosa campanha de limpeza dos irmãos finalmente havia atingido a marca de 1/10. Mas como o castelo era enorme, quando terminavam de limpar uma área, a área previamente limpa já estava empoeirada novamente. Essa situação levou o irmão e a irmã, que trabalhavam como zeladores havia vários dias, à beira do colapso. Ao avistarem a figura de Louis, os dois inconscientemente pararam seus movimentos e olharam para ele. Louis, no entanto, passou por eles como se não estivessem ali e desapareceu de sua vista. Os dois se entreolharam e, no fim, continuaram a baixar a cabeça e a trabalhar arduamente. Meia hora depois, Louis, montado em uma ilha nuvem, desceu do céu, pairando diretamente sobre a margem do lago gigante. Ele olhou para baixo, para a movimentada cena de preparativos. Desde que a espécie fantástica Gaia construiu o protótipo da cidade, Louis providenciou a vinda de pessoal para construir esta futura cidade para os homens peixe e sereias. Com o apoio de um pequeno número de técnicos de Fukabushi, o estilo arquitetônico aqui já começava a se alinhar com o da Ilha dos Homens Peixe. Muitos dos corais que haviam sido erguidos junto com o antigo continente foram transplantados para cá, e uma praça gigante, idêntica da Ilha dos Homens Peixe, bem como uma enseada de sereias foram construídas. Como Louis não estava deliberadamente escondendo seus rastros, mas simplesmente pairando no ar, observando a cidade inacabada, os cidadãos que trabalhavam ali e alguns dos militares de plantão perceberam rapidamente sua chegada. Violet e Baby Five, ao vê-lo, correram imediatamente para o seu lado. Lorde Capitão, o que o traz aqui? Louis diminuiu a altitude e pisou firmemente em terra firme. Respondendo às perguntas de todos, explicou casualmente enquanto observava os arredores. O Noah está quase aqui. Vim dar uma olhada. Já está quase aqui? Violet ficou um pouco surpresa. Sua longa e agitada rotina de trabalho não lhe deixava tempo para observar essas coisas. Então ela usou sua habilidade da fruta do olhar fulminante para olhar em direção ao final do lago gigante, para o rio caudaloso que o conectava ao mar. Conforme sua visão se afastava gradualmente, a paisagem diante de seus olhos mudava rapidamente, até que na foz do rio largo, um navio imenso surgiu, sendo puxado por reis dos mares. Aquele navio é enorme. O tamanho colossal do Noah fez com que até mesmo Violet, acostumada a usar sua habilidade com a Akuma no Mi para observar os mares ao redor e que já tinha visto grande parte do mundo, arregalasse os olhos em um choque incomparável. Sob seu olhar, uma após a outra, bestas gigantescas, tão grandes que até mesmo parte de seus corpos se assemelhava a uma cordilheira, pararam na foz do rio. Após avaliarem que a entrada não era larga o suficiente para que entrassem simultaneamente, todas, exceto duas das supergigantes reis dos mares, soltaram as enormes correntes de ferro de suas bocas cavernosas. Dois deles então puxaram um navio gigante do tamanho de uma ilha, avançando lentamente em direção ao rio, que tinha 1000 metros de largura em seu ponto mais estreito. Atrás do navio gigante, ondas enormes se agitavam. Uma forma de vida desconhecida e informe manipulava as ondas, ajudando o navio a se mover. A cena que se apresentou diante de seus olhos deixou Violet completamente atônita. Quando ela voltou a si, vários portais gigantes se abriram ao redor de Louis em algum momento desconhecido. Uma após a outra, diversas figuras apareceram, atravessaram os portais e surgiram ao seu lado. Ao ver isso, Violet, após refletir um pouco, percebeu que todos os presentes eram figuras poderosas e importantes, e que não era apropriado que ela permanecesse ali. Então o contato retirou-se, deixando o local para o capitão
capitão e seus poderosos executivos. E Helena aproximou-se de Louis e ficou ombro a ombro com ele, olhando para o horizonte. Embora esta viagem tenha tido muitos contratempos, em termos de resultado foi bastante bem sucedida. Vocês trabalharam muito, disse Louis. Essa era uma de suas frases comuns para se comunicar com seus subordinados. Sempre que retornavam de uma missão, independentemente de ter sido bem-sucedida ou não, ele sempre dizia isso. Não, comparado a nós, você é quem mais trabalhou, disse Helena, balançando a cabeça. Figar Langarlin, Akainu e os 5 anciãos. Todos eles são terrivelmente fortes. Você enfrentar esses monstros sozinha, nos deixa que não fizemos quase nada, bastante envergonhados. Ajude, carregando seu machado de batalha de lâmina dupla, saiu do portal gigante. Sentou-se de pernas cruzadas no porto e olhou para Louis, com o olhar distante. Quando Louis percebeu seu olhar e virou a cabeça, Ajudin disse com tato, capitão, eu estava realmente confiante de que poderia ter derrotado aquele velho espinhoso depois de obter o poder da maldição de Helena. Louis o ouviu e imediatamente entendeu o que ele queria dizer. Então, olhou para ele. Eu sei. Mas Avain já havia aberto o portal que ligava ao fundo do mar na Ilha dos Homens-Peixe, e os fuzileiros navais já haviam desembarcado. De acordo com o plano, as bombas estavam prestes a ser detonadas. Teria sido difícil para você sair se tivesse ficado. Embora, devido a um acidente, algumas bombas tivessem sido desarmadas por agentes da CP, o fato era que a Ilha dos Homens-Peixe estava prestes a ser submersa a qualquer momento. Ajudin era de fato um dos poucos presentes que poderiam ter enfrentado um membro dos Cavaleiros de Deus. Mas naquela situação, quanto mais tempo durasse, maior seria a probabilidade de um acidente, como Junco correndo para o campo de batalha e trazendo 5 anciãos. Além disso, o objetivo dos piratas do Arcanjo era encobrir a evacuação do povo da Ilha dos Homens-Peixe, e não aniquilar os membros do governo mundial que lá viviam. As palavras de Louis deixaram Ajudin atônito. Ele não disse mais nada. Claro que ele entendia o que Louis queria dizer, e também compreendia a essência da operação. O motivo de sua obsessão com o assunto envolvendo Somazu era a revelação de que ele tinha uma ligação com seu pai, Harald. Essa ligação envolvia a ligação de seu pai com o governo mundial e uma transação desconhecida. Por um instante, Ajudin teve dificuldade em reprimir seus sentimentos. Era por isso que ele queria saber a verdade sobre a morte de seu pai e a morte dos 100 guerreiros gigantes ancestrais. Perto dali, Goldberg e Hold viram isso, trocaram olhares, deram um passo à frente e deram um tapinha no ombro de Ajudin. Louis observou sua expressão e também pensou na questão dos Cavaleiros de Deus e de Elbaf. Após refletir um pouco, sugeriu: Ajudin, se você realmente quer saber a verdade, por que não volta para Elbaf e pergunta a Loki? No entanto, Ajudin recusou categoricamente. Não, ele está preso há pouco mais de 1 ano. Se eu for vê-lo agora, ele certamente pensará que sou uma pessoa mesquinha que está se aproveitando da situação dele. Que dupla de irmãos difícil, lamentou Louis em pensamento, mas não em voz alta. Ele também sabia como Loki fora na infância. Não só havia derrubado Ajudin no chão, como também, com sua boca doce como mel, cumprimentara sua mãe. Nessa situação, seria estranho se Ajudin tivesse uma boa impressão dele. Eles estão aqui, disse Helena, que estava em silêncio de repente. O grupo olhou para cima. Camadas de ondas agitavam-se na extremidade do lago, refletindo uma cor brilhante sob o sol, e um tênue arco-íris pairava no ar. Eram as ondulações na superfície do lago causadas pelo movimento de 2 supergigantescos reis dos mares, cada um com mais de 5.000 metros de comprimento. Logo em seguida, uma sombra escura e difusa apareceu entre o vapor e o arco-íris, e gradualmente cresceu diante de seus olhos. A aproximação do navio gigante fez com que os trabalhadores da cidade, inconscientemente, se aproximassem. Eles se espalharam pela praça, observando a cena com grande expectativa. Com o passar do tempo, o navio gigantesco, do tamanho de uma montanha, atracou lentamente e suas enormes correntes de aço, como âncoras gigantescas, afundaram no fundo do lago. A sombra escura, semelhante a uma montanha, revelou-se sob a luz do sol, cobrindo todo o porto e grande parte da cidade. Logo em seguida, uma após a outra, escadas feitas de uma madeira especial foram baixadas do navio gigante, aterrissando na borda da enseada das sereias. 2 fileiras de soldados tritões impecavelmente alinhados desceram as escadas, reprimindo a excitação enquanto faziam guarda em ambos os lados. Ao final dos degraus de madeira, Fukabushi e Shiraoshi, representando o ápice do poder dos homens-peixe e do povo sereiano, caminharam lentamente em direção a Louis sob o olhar atento de todos. Das janelas gigantes e das bordas do convés, uma após a outra, várias cabeças surgiam, avaliando curiosamente os arredores, contemplando a vista completa da cidade que se tornaria seu lar. Desde que embarcaram no Noa atordoados, viviam na cabine sem realmente ver o mar, o sol ou a terra. E agora finalmente tinham visto tudo o que tanto almejavam. Será este, o mundo em terra firme? Uma bela sereia ergueu a mão para proteger os olhos da luz solar, que estava perfeita para os padrões humanos. Seus olhos, seja pelo estímulo da luz ou por algum outro motivo, começaram a lacrimejar. Ao lado dela, uma série de suspiros de admiração emanou das outras belas sereias. Olha, este lugar é muito parecido com a enseada das sereias. A praça também é muito parecida. Do outro lado do convés, uma sereia de cabelos verdes segurava uma estrela do mar com um chapéu nos braços, o belo rosto corado. Senhor Papapa, ela gritou animada. Olha, terra de verdade. E árvores. Espere, o que é aquilo? A sereia de cabelos verdes chamada Camille olhou para a altíssima árvore do tesouro Adam boquiaberta. Ao mesmo tempo, na popa do Noa. Chefe Jimbe, o senhor realmente não vai ficar? O antigo terceiro príncipe do reino Ryugu, Mambushi, olhou para Jimbe, um tanto relutante em se despedir. O cavaleiro do mar, Jimbe, deu um tapinha no ombro dele e riu. Tenho outras coisas para tratar. Não tenho tempo para ficar aqui.
Quando eu tiver cumprido minha penitência, farei com que retornem. Com isso, ele se virou lentamente, preparando-se para pular do convés para o lago. Nesse instante, a voz de Netuno soou. E você? Não pretende se estabelecer aqui? Jimbe ouviu e ficou em silêncio. Mambuxi viu isso, virou-se para olhar para o pai, querendo dizer algo, mas se contendo. Netuno, no entanto, agiu como se não o tivesse visto e disse novamente. É porque você está preso entre os piratas do Barba Branca e os piratas do Arcanjo, e se sente atormentado sem saber o que fazer. Jimbe ouviu, e uma sutil mudança surgiu em sua expressão. Ele olhou para Netuno com um semblante complexo. Quando estava prestes a dizer algo, Netuno não lhe deu chance. Que coincidência, disse ele com um sorriso. Eu também estou no meio disso tudo e não sei o que fazer. Então, que tal você me adicionar à lista de pessoas que irão ao Mar do Leste para pagar os cidadãos pelos piratas do Arlon? Ponto. Quando Fukabushi e Shiraoshi finalmente pisaram em solo firme neste novo porto, portais surgiram repentinamente um após o outro, e de todas as direções, diversas raças emergiram deles. Gigantes bucaneiros lunarianos, Tontata, Flugel, Oni e outras figuras o cercavam, testemunhando silenciosamente o momento histórico da integração do povo sereia e dos homens peixe a esta terra. Por fim, após receberem a permissão do arcanjo, o povo do mar e os homens peixe se estabeleceram neste lago, em seu novo lar, uma cidade chamada Atlântida. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.